Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui no nosso canal. E se você de alguma maneira quer contribuir para que o nosso canal continue a produzir conteúdos de qualidade, veja aí na descrição como fazer. E não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos para o vídeo de hoje. Jornal A Batalha, Rio de Janeiro, quarta-feira, 10 de setembro do ano de 1933. Depois de haver batido 5 vezes com Lampião, justos e oportunos comentários em torno de um relatório litero-policial, atraindo odiosidades enquanto os bandidos conquistam a simpatia sertaneja, em nome da repressão ao banditismo, uma retirada feita em perfeito deboche. O matuto é refratário à leitura dos jornais. O relatório de um oficial da polícia baiana, dado à publicidade recentemente, nesta capital, despertou vivos comentários. Ainda agora, vimos de receber do senhor Sebastião Nascimento algumas notas interessantes sobre o fato. Dessas notas, destacamos as que se seguem, justas e oportunas. Li há dias, publicado na imprensa dessa capital, o relatório de um oficial da polícia baiana, em que o referido militar dava contas aos seus superiores do resultado do 5º e último combate que mantivera com o célebre bandido Lampião. E fiquei com uma interrogaçãozinha a abalar-me na mente. E por isso que me torna oportuno perguntar a esse valente militar o que foi feito do infeliz que teve a desdita de ser procurado pelo lendário bandido a fim de lhe preparar um jantar. Isto porque a referida peça litero-policial diz apenas que, tendo o referido tenente cercado a casa do senhor Davi Ferreira, onde se achava Lampião com o seu grupo, à espera de um jantar, que mandara preparar e agiu como lhe competia, e depois de narrar toda a cena da luta, o referido relatório diz que depois da fuga dos bandidos, foi encontrada na casa invadida algumas balas e facas de ponta. Porém, sobre o infeliz, isto é, sobre o senhor Davi Ferreira, no mencionado tal relatório, nenhuma palavrinha. E ele certamente foi quem pagou o pato. Uma das causas que justificam a improdutividade ao sinistro bando é justamente a errônea orientação de seus perseguidores, pois ao invés de protegerem a população visada pelos industriais do cangaço, atraem para si a odiosidade e deixam aos bandidos o melhor da simpatia sertaneja. Por exemplo, modestos fazendeiros são várias vezes visitados por Lampião e, por prudência, recebem-no principescamente com bons requintes e dinheiro. Em tal caso, os cangaceiros se retiram satisfeitos, tudo respeitando até os pintos e com o clássico "Até logo, seu coroné, Deus te pague, e quando precisar de um servicinho, conte com nós", mergulhando na caatinga. Antes, porém, dos prejudicados se refazerem dos prejuízos sofridos, com as espontâneas ofertas
que fizeram e do susto que rasparam, eles são visitados novamente por outro elemento não menos perigoso e não menos indesejável. A polícia, em nome da repressão, a polícia, quando verifica que A ou B deu pousada a cangaceiros e que estes já estão longe de suas vistas, investem contra as duplamente pobres vítimas e depredam-lhes as casas, chegando às vezes a incendiá-las, sem falarmos na matança de animais e nos saques que praticam. Tudo isso em nome da repressão ao banditismo. Ora, claro, os sertanejos, a ação moralizadora da polícia, preferem o parasitarismo ambulante dos bandidos. Se quiserdes uma prova disto, como também o de obteres um furo considerável de imprensa, envia aos sertões do Nordeste um emissário a fim de consultar neste sentido a opinião dos sertanejos e o resultado será escandaloso. Exceto, nesse momento, a Paraíba, porque as circunstâncias políticas colocaram a polícia desse estado na observância rigorosa de sua finalidade, combatendo o maior cangaceiro do Nordeste, o célebre Zé Pereira, conhecido na intimidade por Zé Mocó, por ser ele um grande apreciador dos pequenos roedores que lhe transmitiram o nome. Uma retirada feita em perfeito deboche. Imagine os leitores que a força do tenente Campos Menezes, bem armada e municiada, pois até metralhadora conduzia, surpreendeu e cercou um grupo de bandidos dentro da residência particular do senhor Davi Ferreira. Travou com o referido grupo. Felizmente, entre mortos e feridos, teriam escapado todos se alguns animais não tivessem sido também baleados. E ele próprio, o tenente, manejando igualmente uma metralhadora para alvejá-los a menos de 20 metros, não conseguiu sequer feri-los ou contrariá-los na retirada, que foi feita em perfeito deboche, pois, segundo o relatório, depois de 2 horas de fogo, eles fugiram, nos descompondo. E como castigar, senhores, os desgraçados que, por instinto de conservação, são obrigados a receber, principalmente, os bandidos? Bem infeliz sertanejo, não foste tu, antes de tudo, um forte? Por certo, não resistiria a tantas adversidades. Eis como prossegue nosso informante. A imprensa brasileira tomou a louvável atitude de combater teoricamente Lampião, mas isso não dará o menor resultado, pois sua voz não chega ao teatro dos acontecimentos, porque, além da dificuldade de transporte, o matuto é refratário à leitura de jornais. Não digo que nos sertões não existam protetores de cangaceiros. Existem, e de sobra há acoitadores de assassinos e até de ladrões para fins políticos e econômicos. Mas esses são intangíveis pela polícia por pertencerem à situação. Exemplo, Zé Pereira já teve a seu encargo a repressão ao banditismo na Paraíba. Se os governos nordestinos, senhores redatores, têm de fato interesse na extinção do banditismo, que o demonstrem recolhendo suas tropas a quartéis,
Se isso fizerem, terão 3 horas do caminho andando. Melhor será deixar os sertanejos entregues à sua própria sorte, que lhes engastar os pés exaustos, tremendo de tenentes artilheiros e capitães mata-mata. O que os sertões do Nordeste precisam é de estrada de ferro, é de rodagem, e que as mandem construir quem de direito o terão. Assim, extinguindo a 4ª parte restante do cangaço.